Senhoras e senhores, diretamente da Bate-Caverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje, um Papo e Navalha todo especial com um cara que eu respeito demais, acompanho, um mentor, meu amigo Thiago Colombo. Querido, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. Com certeza vai ser uma aula. O prazer é todo meu, Daniel, em estar participando desse teu podcast, desse teu projeto, enfim, quem sabe a gente traz alguma esperança, alguma coisa para as empresas, para as pessoas aí. Com certeza. Thiago, que é administrador, consultor de empresas, comentarista de economia e gestão na Rádio Eldorado aqui em Criciúma e empreendedor também, com 5 empresas aí tocando e tendo resultados fantásticos. Lembrando sempre que o Papo e Navalha é um oferecimento da Dom Pettini Barbearia Clube. Nós temos 3 unidades aqui em Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping, uma no Angelone. E nós temos lá nossos planos de assinaturas, a Netflix da barbearia, onde você assina o plano, a assinatura. Thiago é um dos nossos assinantes. Você corta cabelo e barba à vontade, quando quiser, na unidade que quiser, com o seu barbeiro preferido ou todos os barbeiros que estão ali, mais de 20 à disposição. E também a Scolari, que é uma empresa que fornece produtos de linha masculina para barbeiros, barbearias e para o consumidor final também, com toda a linha, desde pigmentação para cabelo, barba, shampoos, hidratações, pomadas, tônicos para crescimento capilar, insumos para barbearia. Procure a galera da Scolari, tá certo? Tiagão, como que começa toda essa tua história aí? Você é um cidadão criciumense mesmo? Colombo é um nome forte aqui. Exatamente. Nascido e criado em Criciúma, lá no Rio Maina. Começa praticamente 40 anos atrás. Filho do seu Júlio, da Dona Jurema. Dona Jurema, dona de salão de beleza aí. Desde que eu me entendo por gente, estou dentro de um salão de beleza nesse teu mesmo segmento. Enfim, estudei aqui por Criciúma também, me formei em administração pela Energia, que é a antiga FASC ali. Depois fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, fiz outra pós-graduação em gestão de varejo, fiz meu mestrado em desenvolvimento socioeconômico ali na Unesc. Dei aula em praticamente todas as faculdades aqui na região, aula de graduação, aula de pós-graduação, e sempre empreendendo, Daniel. Então, sempre tentando virar o jogo, né? Sair realmente da parte de crítica e ir lá para a ponta para tentar fazer a diferença. Quebramos algumas vezes, mas a resiliência mostra que a gente vai aprendendo realmente com todos os resultados ruins. E eu costumo dizer, os maiores MBAs da minha vida, as maiores pós-graduações da minha vida não foram aquelas que eu tive em sala de aula, mas sim aquelas que eu tive, na verdade, abrindo e fechando empresas para a gente saber. Até que hoje eu tenho, então, aí uma empresa de consultoria, onde a gente presta consultoria para diversas empresas na região. São mais de 500 empresas já atendidas no estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, que a gente já prestou algum tipo de assessoria de alguma parte. Thiago, também tem toda uma trajetória histórica, mas hoje eu sou reconhecido por outras atribuições. Sou reconhecido por ser o marido da Pan e o pai da Mel. Então, a Pamela é minha esposa, tem o seu salão de beleza, enfim, o pessoal também pode conhecer, né? Já aproveitando fazer o jabá, né? A Pampzete, tem os produtos dela lá também, tem a parte de maquiagem. E a Mel, que é a minha filha, que é o meu xodó, que tudo que eu faço é por ela. Então, essa é a minha vida. Perfeito. Thiago, em todas essas áreas que você já atuou e atua, principalmente nessa questão de dar consultorias, qual é a maior dor do empresariado brasileiro? Porque a gente sabe que o empresário brasileiro, na grande maioria, ele é o cara que não estudou muito a área da gestão, da administração. É o cara que quis empreender, meteu a cara, trabalha pra caramba, mas não é aquele cara preparado. A parte educacional no nosso país não é o nosso grande forte, né? Qual é a maior dor?
Bom, Daniel, a primeira coisa, você foi muito generoso quando falou que não é a maioria, né? Não, é praticamente todos, né? A gente tem dois tipos de empreendedorismo. A gente pode empreender ou pela dor ou pelo amor, digamos. Você ama alguma coisa, você vai lá, estuda aquilo e tal, e você acaba fazendo, enfim, abrindo algum tipo de negócio que você possa ganhar dinheiro. Ou pela dor, você tem uma necessidade. E aí você vai lá e eu preciso ganhar dinheiro. Fui demitido e eu abri o meu negócio com o meu FGTS, enfim, com aquilo ali para me virar, para fazer a minha família, sustentar a minha família. E deu certo. E deu certo, e eu fui trabalhando, e eu fui fazendo, enfim. Então, assim, qual a grande dificuldade? Entender do negócio. Entender como o negócio funciona. Vou dar um exemplo claro para você. A gente pega alguém que abriu uma loja, tá, de roupas masculinas, femininas, independente. Ele vai lá, compra uma camisa a 100, ele vende essa camisa a 200 e ele diz, eu tenho 100% de margem. Bom, 100% de margem seria se você não tivesse custo nenhum e você ganhasse 200 e não pagasse imposto e você não fizesse nada. Não tivesse Aí aluguel, não tivesse funcionário, não tivesse absolutamente nada. Aí você teria 100% de margem. 100% de margem, quem tem talvez seja um ladrão. Nem um ladrão, porque ele tem o custo da gasolina, disso, daquilo. Pode ser a força de expressão, mas é verdade. Sim. Então não existe margem de 100%. Então você aplica uma margem em cima e você consegue dinheiro, enfim, para pagar os seus produtos. O problema é que você tem que pagar o produto, pagar aluguel, pagar funcionário, pagar isso, pagar aquilo. Então você tem que precificar. E depois você tem que receber esse dinheiro. Então, a grande dificuldade, sendo bem honesto, é a parte financeira do negócio. Você não saber o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro seu, qual o seu ponto de equilíbrio, qual o seu preço de venda, enfim, planejamento. Você não planeja a sua empresa, você não sabe onde você quer chegar, que aí talvez, dentro de tudo que eu falei, seja o principal, Daniel, onde eu quero chegar. Se você perguntar para o pipoqueiro da esquina e perguntar o seguinte, olha, qual o seu objetivo para daqui a 10 anos? Ele não sabe. Se eu perguntar, talvez, para um grande empresário e perguntar o objetivo dele para daqui a 10 anos, ele vai dizer, vai mostrar o mapa estratégico da empresa dele, mas pessoalmente falando, ele não tem o planejamento. Sim. Porque ele pode querer que a empresa dele cresça, mas pessoalmente a vida dele pode estar destruída. Ele não tem tempo para a família, ele não consegue fazer uma viagem, ele não consegue isso, não consegue aquilo, ou seja, qual o planejamento pessoal? Então, é complexo. Essa parte de dizer qual o principal problema, mas eu digo que é o objetivo pessoal das pessoas, e aí depois atrelado isso vem um movimento financeiro, vem um movimento de aprendizado, essa curva de aprendizado que a maioria não tem também, não quer esperar o tempo para aprender. Esse é um fator muito importante. Por exemplo, quando você disse que o empreendedor ou ele entra pela dor ou em uma área que ele ama, né? Normalmente a área que ele ama é a área técnica. Por exemplo, vou montar uma loja. Eu gosto de vender roupa. Não, vou abrir um salão, uma barbearia ou qualquer coisa. Eu sei cortar cabelo, eu sei fazer um penteado e tal. Essa é a parte técnica. Né? A parte de negócio, a maioria das pessoas eu vejo eles entrando no escuro, porque eles não é que eles não sabem fazer, eles ignoram que aquilo existe, né? E aí, qualquer coisa que você for fazer, se você não souber que a parte de negócio é a parte de fato que vai fazer a tua empresa crescer, escalar e tudo mais. Então, entender esses fatores é fundamental, né? E às vezes o cara começa nisso sozinho e depois ele tem que fazer a virada de chave, como eu e tantas pessoas já fizeram, que você é um técnico e deixa de ser técnico para, de fato, agora ter uma empresa e o seu papel é outro. E aí, pelo fato de você ter entrado numa área por amor, por exemplo, você ama fazer aquilo, você não quer deixar de fazer, mas a sua função agora, estrategicamente, tem que ser outra. E aí você não quer deixar de fazer o que você está fazendo, você faz o que não é preciso mais você fazer e deixa de fazer o que agora é fundamental que você faça. O amor ele pode destruir, né? Muitas vezes ele pode ser realmente algo ruim. Você ama tanto alguém que você sufoca essa pessoa. E não é diferente do teu trabalho.
Você ama tanto, na verdade, cortar a barba de alguém, o cabelo de alguém, que você esquece de toda a parte de gestão do teu negócio e tu foca realmente ali. Então, tu entra às 7 horas da manhã, começa a cortar cabelo, sai às 10 da noite, você vai ganhar dinheiro? Na teoria, tá entrando e você tá vendo um fluxo de entrada financeira. Uhum. Só que você não tem tempo, na verdade, para gerir, na verdade, os seus recursos todos. Então é isso. A gente tem que ser gestor da nossa vida, gestor do nosso tempo, gestor, enfim, dos custos do negócio, e gerir todos os problemas que a gente possa ter e prever os problemas futuros também. Sim. A gente tem que olhar para o horizonte e dizer: e se der errado? E se der errado, para onde eu corro? Uhum. Então tem isso também. Cara, eu acho que essa pergunta aí uma minoria faz e uma minoria, uma outra fatia menor ainda tem essa resposta, né? É isso, Daniel. Vamos lembrar o tempo da pandemia, né? Uhum. 2020, dia 17 de março de 2020, se eu não me engano, foi o dia de fechamento, basicamente lockdown que a gente teve. Se não foi dia 17, foi por ali. Mas enfim, foi quando iniciou, na verdade, a pandemia. E aí muitas pessoas me perguntavam, tá, e agora? Quanto tempo vai ficar fechado? Se prepara para os próximos 3 meses. Não, mas tu tá ficando louco. Não, pessoal, não existe a realidade que nós vivemos até o dia 15 de março. Uhum. Tá? Existe o quê? Existe o pós. E vamos viver o pós e acabou o negócio. Bom, passados 2, 3 meses, a gente ficou em lockdown durante 15 dias aqui em Santa Catarina, em alguns lugares mais. Aí depois a gente começou a ser libertado e tudo mais. O setor de eventos ficou fechado 1 ano. Tá? E as pessoas estão aí, Daniel, vivas. Sim. Todo mundo dizendo, mas se mais 1 mês eu morro. E estão aí, vivas. Viveram uma onda incrível no pós. Uhum. Tá? Não tinha espaço em nenhum lugar para ter festa. Em todos os lugares estavam tomados. Bom, tá vindo a segunda onda. Tá? Crise neste setor. Uhum. A gente vê espaços vazios, espaços fechando, profissionais deixando de estar na área e tudo mais. Qual é o planejamento que essas pessoas têm? Eles não veem um horizonte? É uma questão óbvia que isso vai acontecer. E que iria acontecer. A gente voltou para o pré-pandemia e menor do que o pré-pandemia. Sim. Por quê? Porque as pessoas estocaram dinheiro durante a pandemia, gastaram dinheiro que podiam e que não podiam, Uhum. e agora tem que pagar a bendita conta. Então vai ficar 1, 2 anos de vácuo para este setor, que é um setor supérfluo, Sim. tá? Eu qual me incluo dentro do setor, então eu posso falar, é um Uhum. setor supérfluo, então quer dizer, daqui 2 anos a gente vê retomando. Tá aí nesses 2 anos, meu caro, te prepara. Se tu tem funcionário, começa a conversar com ele que talvez vai ter uma redução, você vai ter que readaptar as tuas contas todas para esse pós-cenário. Tiago, mas na minha empresa é diferente. Levanta as duas mãos para o céu e agradece a Deus, costumo dizer. E vai até o Caravaggio de joelho no asfalto quente para você agradecer a Deus, porque você é diferente. Agora, planejamento é algo que basicamente não existe, Daniel. Nas pequenas empresas, principalmente. Se eu olhar para um pequeno empresário hoje, e qualquer aqui em Criciúma, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar, em Criciúma e Brasil inteiro, né? 90%, para a gente ainda salvar 10 que não salva. E perguntar o seguinte, quanto você vai crescer este ano? Ou não vou dizer crescer, qual será o seu faturamento neste ano? O cara vai olhar e falar o seguinte, bom, baseado no meu ano passado, eu faturei X. Agora eu quero faturar 1,2x. Tá, e o que você está fazendo para isso? Nada. Fazendo a mesma coisa que eu fazia no passado. Então por que se você faz a mesma coisa, você vai querer faturar mais? Não dá. Uhum. A conta não fecha. 1 mais 1 ainda é 2. Por sinergia pode dar 3, mas aí é uma outra história. Tá? A tendência é sempre ficar pior e nunca melhor. Sim. Essa é uma questão para empresário. Se você não estiver ajustando, tudo vai deteriorando. Uma frase que você citou anteriormente aqui e que eu levo muito para a vida, porque e não é uma frase nova, né? Mas é uma frase que Salomão já citou aí há, 3.000 anos atrás, que é o tempo. Né? Salomão disse que tinha tempo para tudo debaixo da terra. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, para tudo tem tempo. Nós vivemos uma geração que ela não está mais respeitando esse tempo. Ela quer antecipar a colheita, né?
Às vezes está na época do cara plantar, em vez de plantar, ele vai comer essa semente. E nós vivemos num período da humanidade em que a exibição ela é um fator primordial, né? Você entra no Instagram da vida e tá todo mundo maravilhosamente bem, fotinho bonita, os caras estão viajando. Eu queria ter a minha vida no Instagram. Só que isso, para algumas pessoas, ela acaba tendo um impacto que a pessoa quer viver aquela vida, ele quer antecipar os ativos, né? Ele não cuidou, ele não investiu, ele não plantou, mas ele quer colher. E aí, qual é a solução? Você vai antecipar, né? Você vai gastar o que você não ganhou ainda. E, cara, não tô falando só de dinheiro, mas às vezes, tipo, eu, quando montei a minha barbearia, eu trabalhei 12 anos sem férias. Eu não tô falando isso aqui para ser... O problema é teu. Exatamente. Tu não teve férias. Tá, se foi bom ou ruim, te vira, meu amigo. Exato. Mas a questão que eu vejo hoje é o seguinte, eu fiz isso com um propósito. Era o meu tempo de plantio. E para mim, eu suportei aquilo de forma tranquila. Mas hoje eu percebo gente que quer chegar no mesmo ponto, mas não quer o sacrifício do plantio, né? Então, ou seja, o cara começou a ganhar uma graninha, ele já puxa o carro dele, já começa a viver, aí ele passa a ganhar menos, porque ele está expondo uma carga de trabalho menor, natural, e ele passa a viver mais, ou seja, ele está ganhando menos e está custando mais, porque ele está aproveitando. Antes de ele fazer ou ter um investimento capaz de manter ele. Por quê? O que mantém ele é a mão de obra dele. Só eu que estou enxergando isso ou é parte da realidade esse movimento? Vamos lá, Daniel. Aí a gente vai começar a filosofar um pouco. Tá? Porque quando você começou a plantar, era um modo. E você talvez tinha o quê? Uma enxada. Você tinha um saco de semente nas costas. E você tinha que fazer o buraco, você tinha que jogar semente. Primeiro, você tinha que preparar o terreno. Então você vai fazer o buraco, você vai jogar semente, você vai fechar o buraco, você vai regar, você vai cultivar, para depois lá na frente colher, beneficiar e vender. Então você era sozinho. Sim. Agora nós temos técnicas de plantios diferentes. Onde eu posso arrendar uma terra que ela já está fertilizada, eu vou contratar alguém só para colocar semente e talvez eu fique só gerenciando isso tudo. Exato. E tenha um lucro muito maior do que você teve com um esforço muito menor. Perfeito. Então, as coisas aceleraram muito nos últimos 10 anos. E eu não tenho dúvida que para os próximos 10 anos vai acelerar ainda mais. A forma de ganhar dinheiro está diferente. A forma de aproveitar a vida está diferente. Quando você falou, eu fiquei 12 anos sem férias, não é um mérito. Sim. Se você olhar para suas filhas, isso é um demérito. Porque elas vão olhar para ti e dizer, poxa pai, por que tu não me levou para passear igual o fulano leva a filha dele? Porque o pai estava trabalhando para hoje conseguir. Mas eu quero hoje aquilo de amanhã. Se você levar a sua filha talvez para Disney hoje, amanhã ela quer ir para a Europa. Vamos dar um exemplo. Se você vai levar para a Europa, ela quer ir para o Japão. E se levar para o Japão, vai querer ir para Maldivas. E não para esse ciclo de querer. Tá? Antigamente, os nossos avós, eles iam até o Rincão. Sim. Os nossos pais foram até Florianópolis. Nós queremos ultrapassar as barreiras e é tendência, na verdade, disso. O fato é, quanto isso custa? E aí vamos lá, Daniel. É um post que eu acho muito interessante nos Instagrams da vida que diz o seguinte, né? Na época do meu pai, um terreno custava R$200. Agora ele custa R$1 milhão. Não, é a sua percepção. Por quê? Vamos lá. Se a gente for fazer um comparativo, se ele custa mais ou menos, ele custa um pouco mais, mas o nosso poder aquisitivo também cresceu. Com certeza. Então, quer dizer, proporcionalmente ele é basicamente igual ao que custava na época do seu pai e custa hoje. A diferença é que o seu pai, ele não saía para comer X toda semana. O seu pai não saía pro final de semana na balada todo final de semana e ficava pagando combo para todo mundo. O seu pai não tinha o carro do ano rebaixado e tal. O seu pai não ia para Florianópolis. O seu pai não ia pro Caixadaço lá andar de lancha, não sei o que custa, sei lá, 5, 6 mil reais.
Seu pai guardou o dinheiro, seu pai comprou o terreno, seu pai fez a casa, seu pai teve você. Porque na tua idade, provavelmente, teu pai já tinha tido você. Uhum. E você tá aí aproveitando a vida e nada contra, tá tudo certo. Só não reclame. São coisas completamente diferentes e âmbitos diferentes. Para aquela pessoa que baixou a cabeça, trabalhou até o presente momento, tá tudo certo. Ela já comprou o terreno, ela já financiou a casa, ela já tem. Daqui a pouco ela já tem um marido, uma esposa, enfim, e já tá pensando no filho e você tá aí na balada ainda. São objetivos diferentes de vida. Quem tá certo, quem tá errado? Ah, meu cara, não sei. Não sei. Porque nessa de só se vive uma vez, tem muita gente endividada. E tem muita gente lá sentada em casa, olhando o Instagram, rolando pra cima e dizendo: ah, se eu tivesse feito isso. Uhum. E aí, o que é pior? Um arrependimento de ter feito ou de não ter feito? Os dois são arrependimentos. Eu sempre prefiro pecar pela ação do que pela inação. Então, tu preferia ter ido pra balada. Preferia ter ido pro caixadaço. Não, pelo Tá contrário. vendo? A minha ação é diferente. Exatamente. Então, você optou. Sim. São opções. Na vida a gente tem, eu costumo dizer como consultor, a gente senta com o empresário e a gente traça um plano e a gente diz o seguinte: a gente vai te levar de mão dada até na porta do céu ou até na porta do inferno. Chegou na porta do céu, a gente vai chegar lá pro São Pedro e vai dizer o seguinte: São Pedro, está entregue aqui, tá? Beleza, tudo mais, ali é o céu, você pode entrar. Ou a gente vai chegar lá no inferno e dizer: capeta, tá aqui, tá? E aí você decide. Porque a cada encruzilhada a gente vai te dar. Aqui vai custar X, Y, Z e nós vamos levar tanto tempo. Por esse caminho assim e por outro caminho assim. E o que acontece? O empresário decide. Uhum. Eu quero ir pelo caminho mais longo. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Sim. Algumas vezes, dando a volta é mais fácil. Tá? Porque o caminho mais curto pode ter pedras, pode ter risco de desabamento, pode ter uma série de coisas, mas o caminho mais longo é mais seguro. Sim. Mas ele chega no mesmo objetivo, chega no mesmo ponto. Um pouco mais devagar, o outro um pouco mais rápido. Então depende do objetivo de cada pessoa. Certo. Então a questão toda é saber se planejar. Porque planejamento nada mais é do que um mapa, né? Exato. O mapa futuro. Isso. O mapa do tesouro. Isso. Então, esse planejamento, ele para tudo na vida, né? Pra se tudo. você está com um mapa, se você conhece o caminho, você vai mais rápido ou mais seguro, Uhum. né? Perfeito. Nem sempre é mais rápido, mas ele é mais seguro. Deixa eu dar só um exemplo. Nós saímos daqui da nossa cidade, Criciúma, a 200 quilômetros de Florianópolis. A gente tem que sair numa quarta-feira, ao meio-dia da cidade, e chegar em Florianópolis. Em quanto tempo eu chego, Daniel? Quarta-feira, dependendo do caminho, se é o usual aqui, nós chegamos em 2 horas. Por quê? Porque isso, se não houver nenhum intercurso. Mas aí no você caminho. está falando, você já está pressupondo um monte de coisa. Você Sim. está pressupondo que a gente vai de carro, Sim. que a gente vai pelo caminho X, Y, Z. Você não Exato. perguntou o principal. O principal para mim é o quê? O que eu vou fazer em Florianópolis? Imagina o seguinte, eu tenho uma cirurgia, tá, de coração, que eu tenho que fazer um transplante e tenho que estar lá em 1 hora. É possível? Sim. Para um avião aqui do lado, corre, enfim, tal, e eu consigo chegar lá para fazer essa bendita cirurgia, seja eu médico ou paciente. Sim. Quanto custa? Ah, aí é uma outra história. Não, eu vou a Florianópolis passear. Ok, mas a gente não viu talvez a preparação dessa viagem antes. A pressão dos pneus está ok, o combustível está certo, eu tenho recurso financeiro. Ou talvez eu comece uma viagem e chegue só até Tubarão, porque eu não tinha gasolina suficiente, porque o meu carro não tinha motor para chegar. Enfim, aí eu tenho uma série de pontos que eu tenho que ver. Então, nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Por isso, assim, só para traduzir bem para a população. Eu posso chegar em Floripa em 1 hora, como eu posso levar 10 dias. Sim. Eu posso ir para Floripa indo para Porto Alegre. Sim. Dou a volta no mundo e chego em Floripa. Também. Quem me disse que Floripa só tem um caminho? É o mais curto. Sim. Mas talvez não seja o objetivo. Então, essa questão do planejamento, e aqui nessa sua fala você coloca muitos pontos importantes que são os problemas que a gente pode encontrar nesse trajeto. O grande problema da vida, não diria que é o grande problema da vida, mas a forma como a gente age por instinto quando você me perguntou, eu respondi o óbvio, Sim. o que eu faço sempre. Perfeito.
Mas nem sempre isso é a realidade em alguns momentos. Então, normalmente a gente não pressupõe que vai furar um pneu. A gente não pressupõe que o motor do carro vai trancar, que vai acontecer um acidente e vai trancar a rodovia, ou como aconteceu agora há pouquíssimo tempo, no próprio Morro dos Cavalos ali, que caiu uma barreira e trancou, ou expandindo agora, né, o que aconteceu na pandemia, o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Esse planejamento de crise, qual é a chave? Quem faz? Por que faz? Quais são as ações que a gente tem que levar em consideração? Daniel, você só costuma fazer, costuma pensar fora da caixa a partir do momento que você tem um problema. Tá? Então, assim, eu constantemente estou em Florianópolis, pegando ponte para viajar. Então, chego no aeroporto e vou viajar para algum lugar do Brasil. Bom, normalmente o meu horário de saída é o quê? Do aeroporto de Florianópolis? Em torno de 6 horas da manhã, tá? E aí eu vou para algum lugar no Brasil. Que hora que eu vou para Florianópolis? Pressupondo dessa partida, eu teria que chegar uma meia hora antes no aeroporto. Tudo bem, o recomendável é 1 hora, mas meia hora tá de bom tamanho quando você já tá acostumado com o trâmite todo, tá? Se eu saísse de Criciúma, sei lá, 3 horas da manhã, estaria de muito bom tamanho para chegar lá às 5 horas. Tá, e se furar um pneu? E se acontecer qualquer coisa? E se por acaso cair uma barreira? Mas eu sou obrigado a chegar naquela reunião, naquela hora, em São Paulo, no Rio, sei lá, em Minas Gerais, em qualquer lugar do Brasil que eu precise ir. Então eu opto o quê? Eu saio um dia antes. Saio um dia antes, a gente dorme em Florianópolis e depois a gente pega o avião. Thiago, mas isso é um custo maior? Depende. Qual o custo de eu me atrasar e ter que remarcar uma viagem? É um custo muito maior, tá? Porque aí eu vou perder a passagem, ter que comprar de última hora. Só que já aconteceu comigo. E a partir do momento que aconteceu, o meu planejamento para as próximas ações foram diferentes. Primeiro veio a crise, depois o planejamento. Mas isso já aconteceu em várias e várias oportunidades na minha vida, tipo assim, que a gente não estava prevendo algumas coisas. Quando veio a pandemia, como você citou, eu fiz todo um planejamento de crise. Fiz um material para o pessoal, como viver na crise, para os empresários. Disponibilizei para o pessoal. Pô, contingenciamento, é isso, a gente não sabe tudo mais. Nos 2 primeiros meses funcionou, depois eles rasgaram aquele material, por quê? Porque veio a bonança. Todo mundo gastando, basicamente, tirando o setor de eventos novamente, todo mundo ganhou muito dinheiro durante a pandemia, ou a maioria ganhou muito dinheiro durante a pandemia. Então a gente tem que entender, tá, o que é crise de fato, e a gente tem que viver uma crise para a gente começar alguma coisa. Se a gente pegar essa crise do Morro dos Cavalos que a gente vive constantemente há 20 anos, não é alguma coisa que a gente não consiga suportar. Por quê? A gente dá a volta, a gente vai para São Bonifácio, a gente vai pela Serra, a gente cria caminhos alternativos e já foram criados. Dá um transtorno maior? Dá. Mas também não é algo que a gente vai morrer. A gente espera 1 hora, 2, enfim, e a gente consegue seguir o fluxo normalmente. Difícil é quando tem uma tragédia como essa do Rio Grande do Sul. Se esperava? Não, entre aspas. Vou dar um exemplo para você. Tem uma cidade aqui em Santa Catarina chamada Rio do Sul. Tá? Pelo nome da cidade, quem não conhece, digita lá no Google, você vai ver. Passa um rio no meio da cidade. Literalmente no meio da cidade passa um rio. Qual é o rio? Rio Itajaí. O rio Itajaí-Açu é um rio gigante, como talvez o rio Taquari ali do Rio Grande do Sul. O que acontece? Quando tem algum tipo de chuva mais volumétrica, o celular da população inteira toca dizendo o seguinte: olha, fiquem alerta, vai ter uma chuva de X milímetros. Nas ruas você anda, existe, digamos, réguas. E essas réguas têm a marcação. Até aqui tá tudo certo. A partir daqui você corre para o seu abrigo. Ou seja, já está programado para onde você vai. Por que essa cidade é assim? Porque ela é organizada? Porque pensou em toda uma logística? Não! Porque sofreu anos e anos e anos com a bendita cheia. Então eles aprenderam. Se eu quiser continuar nesta região, eu tenho que conviver com o rio. Bom, mas isso é recente então, né? Vamos pensar. Não, vamos lá para a Mesopotâmia,
Uhum. Lá na nossa aula de história, vamos pegar Rio Tigre e Rio Eufrates, que tinham as cheias também, pegar Rio Nilo também no Egito. Você lembra lá que tinham as cheias dos rios? E aí tinha a época de fertilidade da terra, por quê? Trazia os sedimentos e tal, depois o rio voltava para sua calha e as pessoas plantavam ali. Eram os 7 anos de fertilidade e depois de infertilidade que a gente tinha. Enfim, essa era, digamos, uma premissa básica que a gente vê lá de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Lá na Mesopotâmia, criaram muros, tá? Barreiras, como essa que existe também em Porto Alegre, mas enfim, muito mais eficiente aquela que existia lá do que a que existe hoje. Com a tecnologia que nós temos hoje. Exatamente isso. Então, qual o planejamento de crise que está sendo feito para qualquer coisa? Não tem. Não temos. A grande maioria não tem. Por quê? Porque ninguém pensa em tudo que pode acontecer. Bom, vamos imaginar que a gente vai fazer um planejamento de crise para a nossa cidade. Então vamos listar. Bom, cheias. Bom, os nossos rios são pequenos e tal, a possibilidade de cheia na cidade é de X, Y, Z, então nós vamos ter que cobrir 1.000 famílias. Ok, 1.000 famílias. Bom, o que a gente pode ter? Um incêndio. Um incêndio aonde? Então você vai listando. E daqui a pouco você está lá pensando, bom, e se tiver um furacão aqui? Bom, furacão a gente só teve um. Bom, vamos colocar furacão. Daqui a pouco você vai. E se vier neve? Ah, nunca nevou. Não, mas vamos fazer se por acaso nevar. Você vai enchendo documentos e documentos e documentos que talvez você nunca vai utilizar. E se der problema? Se der problema, você vai lá, resgata aquele documento, você pelo menos tem um manual, um passo a passo. Mas a realidade é diferente do planejamento, sim. Mas você tem um norte, você tem um mapa, é muito melhor do que você seguir a esmo. E essa é a questão do planejamento de crise. Isso que a gente precisa. Dá um exemplo, Daniel, agora. Nesse novo Rio Grande do Sul que vai ser reconstruído a partir de agora. Vamos pegar a cidade de Estrela. Ela foi varrida do mapa. Varrida. Basicamente, todas as casas foram ou destruídas ou estão lá em pé. Mas submersa. Já saíram. As águas já baixaram. Mas em algum no momento... dia de hoje foram submersas. Existe barro, digamos, 30, 40, 50 centímetros de barro dentro das casas. Vão ser retirados esses barros e as pessoas vão voltar para lá. Bom, aí você pensa, vão voltar? É mais fácil construir essa cidade longe do rio ou é mais fácil reconstruir a cidade onde estava? Fica um ponto de interrogação. Se você tem condições de fazer uma casa longe do rio, você vai fazer. E quem não tem? Vai só reconstruir a sua casa? Qual o planejamento para isso? Então, assim... E essa reconstrução também, né? A questão do próprio capital, né? Às vezes era uma casa que o cara levou uma vida toda para construir e ficou tudo lá. Perfeito. Casa, móveis, carro, roupa, tudo. Exatamente. Então a pessoa saiu simplesmente com a roupa do corpo, tá? Voltou, ela não encontrou mais nada. O que fazer? Esse é o papel do Estado. Sim. Esse é o papel do Estado de direcionar. Bom, vocês vão ficar agora num abrigo que a gente está construindo para vocês provisório e a gente vai construir aqui, sei lá, prédios provisórios também por um determinado, sei lá, 5 meses, 6 meses, porque a gente vai movimentar agora todo o maquinário possível e construir casas para que vocês possam morar aqui dentro. Vai acontecer? Não. Não. Não, porque os estados do Brasil em geral não têm um planejamento de crise, não sabem o que fazer. Estão fazendo só besteira, essa é a grande verdade, tá? Quer um outro exemplo? Muito legal, Daniel, do que está acontecendo. Muito legal, não, desculpa a palavra, não é legal. Tem muitas pessoas mobilizando, pedindo Pix, trazendo dinheiro para suas contas e tudo mais. Hoje nós estamos dia 7 de maio. No dia 31 de maio de 2025, vai acabar a declaração de imposto de renda do ano 2024. Olha que legal. Eu fico olhando isso aí. Essas pessoas podem ser chamadas pela Receita Federal para dar explicação de por que teve um volume tão grande de Pix em suas contas. Você está preparado? Se você recebeu R$100 mil na sua conta para pagar 27,5% de imposto de renda, você pode ser um assalariado. Que talvez você não tenha R$27.500 talvez ano que vem para pagar. Sim. Mas eu estou fazendo uma ação solidária. Para a Receita Federal não importa, meu amigo. O Estado quer arrecadar.
A barreira alfandegária que a gente tem ali no estado do Rio Grande do Sul, em Torres, estão parando os caminhões e pedindo nota fiscal, os caminhões de doação. Pois é, cara. Qual o planejamento de crise que se tem? Não tem, Daniel. E outra, agora também, a gente está falando só de Estado, né? Uhum. Legal, então o Estado é inerte, o Estado não faz nada. Tá, e as nossas empresas, meu amigo? Você dependia de uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Uhum. Era o seu fornecedor. Tá, o que você faz agora? Vai ter que buscar um fornecedor fora. Pô, mas você não vai ajudar o cara do Rio Grande do Sul? Que agora tá precisando. Olha só, a gente fica num dilema moral. Sim. Mas eu tô pressupondo que, por exemplo, existem empresas lá que de fato tiveram que parar toda a planta. Uhum. Os caras não têm o que fazer. Vamos imaginar uma dessa. Sim. E aí? Eu fico esperando o meu fornecedor? Eu vou buscar de outro? O outro é mais caro? Muda tudo. Como é que muda o jogo? Ele muda de uma forma absurda. Uhum. Principalmente porque a grande maioria das empresas estavam na região metropolitana de Porto Alegre. E ali inundou. Uhum. Bom, inundou aquela região, várias empresas em Eldorado, que existia ali em Canoas, tudo mais, debaixo d'água. Tá, meu amigo, e agora? A gente espera, a gente liga para eles e dá força para eles e vê, vamos trabalhar junto, porque não é só a empresa, são os funcionários Sim. todos ao redor, tá? Então, como é que a gente parte daqui para frente? O nosso planejamento de crise das empresas também não está posto. Uhum. Tá, então vamos lá, Daniel. Agora vamos pensar que eu não dependo do Rio Grande do Sul para compra, eu dependo para venda. Sim. E aí, o que eu faço? Eu ajudo o povo gaúcho agora e tiro margem da onde eu não tenho, porque até ontem eu estava brigando com o cara lá do Rio Grande do Sul que estava pedindo desconto e eu não estava dando. Uhum. Aí agora eu posso doar. Qual a justificativa que eu posso dar? Tem empresas que estão falando o seguinte, olha, se você doar isso, eu dou o dobro. Cara, se tu quer fazer doação, vai lá e doa. Exato. Não fica dependendo da minha boa vontade para ti fazer a tua. Então, assim, isso é planejamento. O que nós vamos fazer? As empresas estão doando para o Rio Grande do Sul? Não estão doando? Estão doando para onde? Como? Quando? Qual a instituição que chega? Ou seja, esse planejamento ele não aconteceu. Então, as pessoas vão fazer de qualquer forma. E de qualquer forma vai haver reclamação. Sim. Então vamos lá, só para a gente fechar essa parte. As pessoas estão indo lá para ajudar, estão indo, enfim, estão voluntariado e estão reclamando que o Estado está colocando barreiras, uma série de coisas. Não deixa o barco entrar, não deixa isso, não deixa aquilo, não deixa aquele outro. Bom, quem está lá na ponta está vendo o que está acontecendo. E muitas vezes é porque existe uma desorganização gigante. Sim. E eu não estou dizendo por parte dos voluntários, porque eles não têm que estar organizados. Sim. Porque eles não sabem o que fazer. Eles não foram treinados para isso, eles não tinham planejamento. E a necessidade desse voluntário estar lá despreparado é justamente porque o Estado que deveria estar preparado para fazer esse contingenciamento não está. Uhum. É isso aí. Só que faz o seguinte, então, o Estado provocou, então, uma reunião a partir de amanhã para falar sobre as próximas cheias do Rio Grande do Sul e nós vamos falar com a população. Quantas pessoas vão na reunião? Não vão. Mas depois elas querem ter razão. Sim. Então quem tem razão? Ninguém tem razão. O Estado não tem razão, as pessoas não têm razão. Enfim, é um limbo. Infelizmente esse é o Brasil. Eu não vou dizer que são outros países, são todos iguais. Não, mas esse país é diferente. Japão é completamente diferente. Sim. E nós estamos falando de uma área do país que ela é uma área financeiramente mais forte. Sim. Culturalmente, a gente, os índices de alfabetização, de tudo mais, é mais desenvolvido. E mesmo assim nós estamos nesse nível. Eu acho que o Rio Grande do Sul hoje é a 5ª economia do Brasil, se eu não me engano. Já foi muito melhor, né? Já foi, tá? Mas enfim, está ali. Está entre as 5 mais, tá? E isso realmente traz um poderio gigantesco para uma reconstrução, uma organização do Estado, que não vai acontecer. O governador já falou e deixou muito claro isso. Nós não temos braço para fazer isso acontecer.
Nós precisamos de leis diferentes, porque eu já não consigo fazer dentro da lei de responsabilidade fiscal a reconstrução do Estado. Agora foi aprovado no Congresso, está tramitando no Congresso e tem uma operação de guerra, como foi na época do Covid, para beneficiar o Rio Grande do Sul. Bom, os deputados vão se aproveitar desse momento para beneficiar os seus outros estados. Isso é fato, já está acontecendo lá em Brasília nesse momento. Tá? Estão certos ou estão errados? Cara, que ponto de interrogação, porque tu defenderia a tua terra também. Sim. Então, o que é moral, o que é imoral nesse momento, ele vive num fio de navalha mas gigante. isso acontece porque boa parte da arrecadação vai para o governo federal. O que não seria um modelo interessante se nós quiséssemos viver numa república federativa. Esse dinheiro tinha que, na maioria dele, ficar no estado e no próprio município. Sim, deveria. Só que aí a gente também tem que pensar em obras estruturantes. Bom, vamos pensar em grandes BRs, em grandes obras gigantescas que precisam ser feitas. Nessa velocidade. Não estou dizendo que não acontece. Sim. Aqui a teoria Sim. é essa. O problema é que nós, população, não cobramos dos nossos políticos que a teoria seja executada. Volta, Daniel, planejamento. Independente se é de crise ou não, é planejamento. Vamos lá. Está chegando as eleições agora, neste ano. Legal. Quem da população, de qualquer cidade que esteja nos assistindo, vai pegar o plano de governo, tá, e vai olhar o que este político vai fazer pela nossa cidade? O que o vereador está propondo? Ninguém vai fazer isso. Ou melhor, a grande maioria não está nem aí. Ele está lá pela briga, ele está lá pela disputa, ele está lá pela camisa. É igual time de futebol, política no Brasil. Exatamente, emocional. Tá? Puramente emocional. Exatamente, não tem nada de racional. Então, quer dizer, que planejamento? Você não sabe se o seu deputado defende o parlamentarismo ou a questão de presidencialismo. Você não sabe se ele defende a equidade fiscal de todos os estados. Você não sabe o que ele defende. Mas vamos lá, vamos aprofundar esse tema aqui. Sabendo os nossos políticos, sabendo que a população não vai olhar esse plano de governo, certo? Qual é o nível de preparação desse plano e qual é o nível de comprometimento dele com esse plano? Isso é legal, Daniel. Teve há uns 8 anos atrás, teve um político aqui da nossa cidade que pediu para mim: Thiago, prepara o meu plano de governo para a gestão. Vai candidato a prefeito. Sim, preparo. O que você quer colocar? Não. Tu vai ditar o que vai ser feito. Então por que tu não era o prefeito já? Né? Aí foi uma delícia, cara. Aí realmente eu entrei dentro de cabeça nos números e tal, preparei o plano de governo para ele, entreguei na mão dele, tá aqui. Dei uma aula para ele do que era o nosso município. X pessoas, quantas estão empregadas, quantas estão desempregadas, percentual, sala de aula, tal, e cheguei no plano de divisão. Bom, agora nós temos que fazer o seguinte: para a gente melhorar a gestão de educação, a gente tem que fechar X escolas. Para a gente melhorar a nossa saúde, a gente tem que fechar X postos de saúde. Como assim? Sim. Porque eu tenho escolas que tem 5 crianças em sala de aula. Se eu fechar ela, eu tiro professora, tiro várias pessoas daqui, realoco em outros lugares, mas eu tiro uma estrutura física, coloco um ônibus, pego daqui e levo para lá. Eles vão ter muito mais, uma educação muito melhor, vão ter um convívio social muito melhor. Mas eu não posso fechar a escola. Tal, posto de saúde, a gente tem X equipamentos na cidade. Se a gente tivesse talvez 10 equipamentos na cidade, eram muito melhores, porque a gente bota 10 em locais determinados, as pessoas têm que ir lá e lá vão encontrar mega postos de saúde, UPAs, digamos, que vai ser muito mais eficiente e resolutivo na situação. Mas eu vou fechar o posto de saúde lá da comunidade X? Sim. Não, mas aí não pode. Então aí é que tá. O plano de governo, ele tem que ser um plano do que a população quer. Só que a população não sabe o que ela quer. Exato. Esse é o problema. O cliente nunca sabe o que quer. Essa é a grande verdade. Você chega lá para comprar um copo desse, você precisa de um copo. E aí a pessoa vai te explicar que esse copo é X, Y, Z, e vai te botar outro do lado e botar outro do outro, vai fazer um comparativo dizendo que esse copo aqui é melhor do que aquele que você queria comprar.
e é mais barato, enfim, e você vai Uhum. levar aquilo, vai levar gato por lebre. Sim. Não era o que você queria, e você vai achar que levou uma coisa melhor. Enfim, é disso que se trata. Planejamento até para enganar as pessoas. E pensando nesse nível eu diria até de desleixo da população com esse fator político, né? Porque ele é puramente, eu já entendi isso há muito tempo, que a decisão política, ela é emocional. No nosso caso, não sei se é assim no mundo todo, mas no nosso caso, cara, é o torcedor do futebol. Aí. Se é o cara do lado dele, ele fecha o olho para tudo de ruim que o cara faz e eleva. Se o cara faz alguma coisa boa, ou até mesmo às vezes alguma coisa ruim, ele vai enxergar com bons olhos e vice-versa. Sendo dessa forma, e o político sabe que essa decisão é emocional, ele vai se preparar para suprir essa questão emocional do eleitor dele. Não necessariamente o que ele precisa. Se o cara que se elege é o cara que vende a emoção e não o cara da razão, por eliminação, nós vamos ter cada vez piores políticos que vão vender pão e circo para a gente, e nós vamos eliminando o cara que de fato traria o que seria o melhor para a população. Ou seja, nós estamos morro abaixo sem freio. Exatamente. Exatamente. A gente tá realmente sem saber. Vamos lá. O candidato a vereador vem conversar com você e pedir o seu voto nessa eleição. O que você tem que perguntar para esse candidato? Você tem que perguntar para ele, tudo bem, qual o tamanho da população da cidade? Qual a arrecadação da cidade? Como é que você vai controlar, tá, os gastos públicos? Qual o percentual que nós estamos gastando com folha e quanto está sobrando para investimento na cidade? Agora, você não vai perguntar isso para ele. Você vai olhar para ele e dizer, pô, é meu amigo, porque o vereador é o mais próximo. Então vamos partir do vereador. E o vereador vai te indicar ainda em quem votar para prefeito. E você vai perguntar para ele o que ele vai fazer pela nossa cidade? Ele não sabe. O que o teu prefeito vai fazer pela nossa cidade? Ah, a gente vai trabalhar pela saúde, pela educação. Não, mas é o mínimo. É isso que a gente espera. Mas qual é o teu planejamento? São abrir mais postos de saúde, construir mais escolas, dar mais vagas de creche. É sério mesmo que eu estou escutando isso? A nossa população envelhecendo, tá? Nós tendo cada vez menos filhos na nossa sociedade e a gente ainda está falando que a gente tem que construir mais escola? A gente não tem que pensar em centro de idosos? É uma questão básica essa, mas que não avança. Então, como você falou, é pão e circo. Vamos lá, para a gente tentar traduzir bem para o nosso ouvinte aqui, para as pessoas que estão nos assistindo. Você vai no supermercado, tá? E você tem uma lista de compras gigantesca. Você chegou na hora, no final do caixa, tem ali uma série de bagulhos para você comprar. Tem os chips, tem os chicletes, tem o não sei o que, tal. E ali você acaba pegando qualquer caquinho e colocando no carrinho, tá? Mas talvez aquele item básico que você se programou, que você não fez uma lista, você esquece. Mas aquilo ali você leva, então você leva o supérfluo. É a mesma coisa do seu candidato. Você está escolhendo o supérfluo e não está buscando pelo básico. O básico ninguém se preocupa. Você vai pela cor da roupa dele. Você vai se por acaso ele tem uma boa aparência. Você vai se a fala dele é boa, se não é, enfim. E aí você vai trabalhando estratégias de marketing. Manipular a população é fácil demais. Infelizmente. É a massa de manobra. O efeito manada que se tem. Tá? Então, quando você cria um efeito manada, você consegue mover céus e terras. Olha só, Daniel, voltando só um pouquinho para a crise ali que a gente vive no Rio Grande do Sul. Tem pessoas movimentando milhões, tá? Coisa que o Estado ainda não fez de ajuda para as pessoas. Por quê? Efeito manada. Um falou para o outro falou para um e divulgou e curtiu e compartilhou e foi lá e postou stories e fez isso e fez aquilo. Deu um efeito manada que nem essa pessoa tinha noção da força que ela poderia ter. Você sabe que essa é uma questão importante porque é o seguinte, eu vejo muita gente se manifestando, né?
faz, publica. Eu entendo que, de alguma forma, isso ajuda porque vai incentivar outras pessoas a fazerem. Mas tem pessoas que elas vão fazer pelo simples fato de aparecer. E às vezes eu fico olhando aquele movimento todo, eu não tenho o costume de me posicionar assim, é uma coisa minha. Mas às vezes eu fico pensando, poxa, tá todo mundo fazendo? Será que não vão me criticar por eu não estar me posicionando? Não é nem não estar fazendo, Legal. mas é a questão do não se posicionar, né? Uhum. Porque hoje há uma certa pressão para isso, né? Uhum. Poxa, tá todo mundo falando, tá todo mundo se posicionando, tá todo mundo postando, tá todo... E por que você não? Né? Isso é um fator do efeito manada que você falou. Uma coisa importante, Thiago, que você falou nessas cobranças que a gente deveria ter para o nosso político é qual é o percentual que sobra para investimento, né? Porque isso você leva para a sua vida, né? Poxa, quanto é que é o meu salário? Tá, quanto é que está sobrando aqui? Qual é o percentual que eu estou investindo para a empresa da mesma forma, para o governo da mesma forma? Então, de 30% a 40% do PIB do país, ele volta para o governo em forma de impostos. Um percentual disso vai para bancar a nossa máquina pública, folha e tudo mais. Tem um percentual de investimento e tem um percentual que é o que a gente paga, o que a gente fala que é o juro da dívida. Né? Ou seja, cara, 40% do PIB é dinheiro. É muito dinheiro. Pra caramba. Sim. Né? Qual o percentual hoje, eu não sei se você tem esse número, mas às vezes eu fico olhando os políticos falando, não, porque a gente tem que gastar mais, porque, cara, quando você está gastando mais, é uma visão que eu tenho, você é o administrador aqui, mas eu fico olhando, cara, se a gente vai estourar teto de gasto, a gente vai pegar dinheiro emprestado, porque eu não estou usando um dinheiro que eu tenho. Se eu estou pegando dinheiro emprestado, eu estou beneficiando o pobre, que eu estou dizendo que eu vou ajudar, ou eu estou ajudando o cara que eu estou pegando o dinheiro emprestado? Vamos lá, vamos tentar traduzir isso para a população de uma forma bem simples, tá? Imagina o seguinte, o que é teto de gasto primeiro, né? Quanto você pode gastar. Vamos imaginar o seguinte, o governo federal é um pai, tá? Então, e ele provê todo o dinheiro da casa. Não estou menosprezando as mães, pelo amor de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso hoje, né? Então, vamos lá. O pai provê 10 mil reais por mês, tá? E ele leva para dentro de casa. A mãe pega uma parte desse orçamento e ela vai lá no supermercado e vai fazer as compras do mês. O próprio pai vai pagar a energia, vai pagar a água, vai pagar o financiamento do carro, vai colocar gasolina, vai pagar os impostos dele, vai comprar as roupas para a mãe, para o pai, para os filhos e tudo mais, e no final, zero mata zero. Ele ganhou 10 mil reais e gastou 10 mil reais. No final do ano, ele tem um 13º. O que ele faz com esse 13º? Ele compra presente para os filhos e tal, e não faz nenhum tipo de investimento. Aí ele olha e fala o seguinte, vou comprar uma casa na praia. Mas não tem dinheiro no orçamento. Ele fala, não importa, Deus vai prover. Tá? E o que ele... É uma fé. É a fé. Ele vai para a igreja todo domingo, tá? E ele fala, Deus vai prover, porque Deus quer isso aqui. Ele passou na frente de uma casa na praia, ele viu, era o perfil da família dele, ele ajoelhou, ele rezou, e o irmãozinho vai lá comprar a casa. E compra a casa. Por quê? Porque ele, na teoria, tem lastro para comprar. Tá? Perante a Caixa Econômica Federal, ele tem lastro para comprar. E ele compra a bendita casa e ele não consegue fazer o pagamento daquilo. Então, o que ele faz? Ele começa a estourar o cartão de crédito dele. Então, ele vai pegar um cartão de crédito aqui, outro, e pega e empacota e vai rolando dívida. Ele passa de uma pessoa adimplente, pagamento, para uma pessoa inadimplente. Mas todos os vizinhos dele olham para ele e dizem o seguinte, esse cara tá bem, hein? Poxa, o cara comprou uma casa na praia, olha só. Aí daqui a pouco ele vai lá e troca o carro no meio desse caos, desse rolo todo. E fala, pô, o cara tá bem, hein? E ele espera que o chefe dele olhe para tudo isso e reconheça e diga, pô, esse cara tá bem, esse cara é bom, eu vou pagar mais para ele. Isso não acontece.
Dentro do governo federal, o que o governo federal faz? É a mesma coisa. Só que ele pega uma dívida velha dele, então ele vai lá e pega o financiamento do carro dele, bota aqui e fala o seguinte: banco, tá vendo essa dívida que eu tinha com você, que eu tinha que pagar hoje? Eu não vou pagar ela hoje, tá? Eu quero que tu compre essa dívida aqui, para daqui eu te pagar daqui 35 anos. Tá, mas como assim? Eu vou continuar te pagando juros. Qual o juro? A Selic, que é o que ele paga. Por isso que a Selic é importante. Então, quanto mais alta a Selic, mais juros o governo paga. Quanto menor a Selic, menos juros o governo paga, mais sobra para fazer investimento. Bom, agora vamos ao paralelo ao governo de fato. Por que o governo Bolsonaro fez mais investimentos que o governo Lula nesse momento? Porque a Selic ficou em 2%. Então, mais de 8% de diferença que nós temos de juros que não estão sendo pagos, tá? Naquela época lá, eles foram destinados a investimento. E uma parte deles para equilibrar as contas ali. Agora, meu caro, você está com uma Selic alta. Você está pagando juros. Por isso que o Lula quer baixar a bendita Selic. Então tem essa. Você agrada ou desagrada alguma parte da população. Seja banqueiro, seja população. Mas quem paga a conta? É sempre o povo. Não adianta. Então, assim, qual o percentual que sobe para investimento? Na teoria, não importa quanto sobe para investimento. Importa quanto a gente paga de juros. Porque se a gente for pensar como uma economia doméstica, a gente nunca mais investiria R$1 no Brasil. Porque primeiro, na nossa cultura italiana e tal, eu tenho que pagar as minhas dívidas para depois fazer outra coisa. Mas a economia, a dinâmica econômica que se mostra num mundo avançado como hoje não é mais essa. É rolagem de dívida. Então você fica rolando dívida. Um país é rolar dívidas. Não existe país que não esteja endividado. Então o Brasil não é diferente. Nós estamos tanto endividados quanto a Argentina, basicamente. Tá? Mas nós somos uma economia muito maior. Nós somos uma economia muito maior, mas proporcionalmente a gente deve a mesma coisa. Não é o valor, é proporcional. Proporcional percentual. É igual. Proporcional, eles devem 70% do PIB, nós devemos 70% do PIB. Cara, que loucura. E aí é que tá, 70% de um PIB durante o ano. O que é o PIB? É tudo que se produz no Brasil. Então, se nós devemos isso, a gente deve, sei lá, 7 trilhões, 8 trilhões mais ou menos. Só que 8 trilhões nós pagamos um juro de 1% ao mês. Isso dá quantos bilhões de juros? E é o pobre que emprestou esse dinheiro? Que isso vai para quem? Para a mão, não é só do governo, para a mão dos investidores que aplicam no governo, que tem pessoas de fora do Brasil comprando essa dívida do governo. Então é um mundo de faz de conta, na verdade. O mundo financeiro, não existe dinheiro físico rolando. Sim. Existem cifras para lá e cifras para cá. Então, se a gente fosse trazer todo o dinheiro virtual a dinheiro real, a economia é quebrada. Não só no Brasil, né? Sim, o mundo. No mundo inteiro ela é quebrada. Você colocou R$100 no banco, o banco empresta 90. Tá? E 10 fica lá. E virtualmente eu tenho 100 e virtualmente tu tem 100 e 90 porque tu pegou de empréstimo. Então o banco deve 190. Ele me paga 0,5% sobre o 100 e te cobra 2%. Então ele fica com essa taxa de administração. Só que se eu for lá sacar o meu 100... Se todo mundo for sacar ao mesmo tempo... E tu não tiver pago... Não tem dinheiro e o banco quebrou. A conta não é muito difícil. A conta até que é simples. O problema é que a gente complica. Exatamente. Então, partindo desse pressuposto do endividamento, a diferença que um governo vai conseguir jogar uma dívida 30 anos para frente, uma pessoa física não conseguiria fazer isso. Né? Porque depende. Nós temos o ciclo da vida e o governo dificilmente ele quebra, né? Porque exatamente. Ele vai cobrar mais da população. Histórica, né? Vamos voltar um pouco aqui para a história. Lembrando que a história do Tiradentes lá, a briga dele que ele achava muito imposto e era 1/5, né? O 5º dos infernos. Nós já superamos bem esse 1/5. Hoje a gente trabalha... Eu não vi a estatística desse ano, mas deve estar chegando no final do nosso ciclo de trabalho para o governo. Normalmente a gente trabalha ali até final de maio, começo de junho,
para o governo federal. Para o governo, não Sim. federal, desculpa, para o governo. Governo. Ou seja, a gente paga o salário do vereador, do funcionário Toda a público, enfim, toda a máquina pública por meio de impostos. E o restante, aí a gente trabalha pra gente. Então a gente realmente vai comprar as nossas coisinhas dentro de casa. Então é isso. Então, assim, tá chegando o momento da nossa libertação neste ano, de Até o final do 2024. Até o final do ano, se tudo der certo. Sim. O problema é quando o primeiro semestre é muito bom, né? E o segundo semestre é ruim, né? Aí o primeiro fica pro governo. Bom, a proporção não é essa, mas a brincadeira é válida. Sim. Então, nesse caso agora, por exemplo, do Rio Grande, com um impacto gigantesco, né? Uhum. Que vai ter o efeito rebote agora, né? Da economia, empregos, empresas, casas, pessoas, parte da população de fato perdida pela tragédia, vai uma grana muito grande para recuperar tudo isso. Boa parte disso, o governo federal vai ter que implementar um plano de grana mesmo e estratégico até, né? Para a reconstrução de tudo isso. Vai ter muita gente que vai ganhar muita grana. Vai, Muita, sem dúvida. né? E quem vai pagar a conta é a população de fato. É sempre assim, né, Daniel? Vamos lá. A partir do momento que nós tivemos essa tragédia, a gente já viu aumento de preço de combustíveis nos supermercados e tudo mais no próprio Rio Grande do Sul. Tá? Se você for sair hoje nos supermercados aqui da região para comprar uma garrafa d'água, até semana passada tinha promoção de 59 centavos em alguns supermercados. Já não tem mais. A garrafa d'água tá R$1,20, R$1,29, R$2. Exatamente, a gente está fazendo nossa parte, está comprando aqui para mandar para lá. Nós somos a maior cidade entre Porto Alegre e Florianópolis, né? Então, quer dizer, a gente tem uma obrigação moral de ajudar os nossos irmãos gaúchos. E aí a gente está fazendo essa limpeza nos supermercados aqui da região para mandar para lá. Então, quer dizer, já houve esse aumento. Então, assim, quando a gente fala que os grandes empresários, grandes construtoras do Brasil e tal, são inescrupulosos e tal, a gente tem algumas atitudes dessa mesma forma também aqui próximo da gente. Então, muita gente vai ganhar dinheiro? Sim. Mas muita gente perdeu tudo também. Sim. Então, a gente só tem que entender e verificar como é que vai ficar esse jogo. O jogo de dinheiro é um jogo muito simples. Ele não some, tá? Ele não evapora. Ele troca de mãos. Então, imagina o seguinte, você estava dentro de uma cidade dessa que foi devastada, você tinha uma empresa que faturava R$1 milhão lá. Você não tinha seguro, tá? Sua empresa estava toda praticamente em estoque e tudo mais. Você chega lá no terreno hoje e tem um terreno. Não tem mais uma empresa porque ela foi arrastada pelas águas e você não consegue aproveitar nada. Você não tinha seguro. O que você faz? Você reconstrói a empresa. Os teus clientes vão estar lá daqui a um ano, quando o pavilhão estiver erguido, quando o maquinário estiver colocado, quando você estiver erguido novamente. Será que eles estarão lá? Bom, o que você faz com seus funcionários nesse período de um ano? Porque você tem uma carteira, ela pode ter ido embora com a água, mas a anotação da carteira está lá. Digital. E você tem que pagar esse funcionário. Agora, amanhã você tem que pagar esse funcionário. E como é que você paga esse funcionário sem dinheiro, sem caixa, sem absolutamente nada? Então o governo federal vai ter que fazer um plano que nunca teve na história. Diferentemente da pandemia, nós preservamos as estruturas. Pessoas, infelizmente, foram substituídas. Morreram e foram substituídas. Agora, você não tem mais a estrutura. Luciano Hang falou lá na frente da Havan. Nós vamos reconstruir a loja, todos os empregos estão preservados. Ok, ele tem mais de 100 outras lojas para aguentar aquela ali. Não tem problema nenhum que ele tem condições de fazer isso, sem problema nenhum. Não sei se ele vai construir no mesmo local, não sei como vai ser, mas ele pode fazer isso. Agora, o cara que tinha uma lojinha que empregava 2, 3 pessoas, que só tinha aquilo, aquele senhorzinho que tinha uma metalúrgica lá, que tinha 4, 5 maquininhas para dobrar o ferro. Essas pessoas pequenininhas, que não têm auxílio do governo, como é que o governo vai chegar nelas? Durante a pandemia, a gente teve um negócio chamado Pronamp. Todos os empresários se abraçaram naquele Pronamp, foi uma maravilha. O governador Jorginho se elegeu basicamente em cima do bendito Pronamp.
Pronamp, ele foi uma faca de 2 legumes. Vamos Atrelado ao colocar. Selic. Atrelado a Selic a 2%, maravilha. Teve gente que não precisava e pegou. Aí aquilo, 14, ou 13,75, se não me engano, 14,75 que foi a Selic. Aí ficou um absurdo a parcela. Pegasse. Peguei. Sabe como é que é a situação? Tenho mais. Tô contando nos dedos, falta 2 parcelas. Ó, tá vendo? Cara, E aí você olha, meu mais que Deus dobrou do a céu. parcela. Exatamente, mais que dobrou o que você pagou, o que você pegou, que era juros subsidiado, não sei o quê, e tal. Essa não é história boa. Meu caro, é a mesma coisa lá. Como é que a gente vai ajudá-los? É dinheiro a fundo perdido? Eu vou dar um crédito para esse cara e vou dar uma carência de 1 ano, de 2 anos, e depois ele começa a pagar. Eu vou reconstruir a empresa dele para ele. Eu vou pagar o salário dessas pessoas que foram afetadas, como na pandemia o governo pagou uma parte do salário. Como é que vai ficar? Está sem precedente. Sim. E nós temos ainda o investimento da pandemia que o governo está pagando, todo mundo está pagando ainda. Não, esses são nossos netos vão pagar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? Os meus netos, minha filha tem 6 anos de idade, mas o meu neto vai pagar isso. Tá? E na verdade é uma dívida impagável, né? Sim. Porque é juros sobre juros, a gente não tem limite de gastos no Brasil, a gente está pagando o que Juscelino Kubitschek fez lá atrás, né? Então, assim, crescendo 50 anos em 5, ok. Só que a gente vai pagar durante 100 anos. É basicamente isso. E não é muito diferente o que vai acontecer agora. Então, vai vir um limite de gastos absurdo, na verdade vai ficar sem limite de gastos, tá? E vai ser investido muito dinheiro. Agora, quem vai investir, onde vai investir, como vai investir, isso é o que deveria ter um plano. Como fazer? Tá? Eu não queria estar na pele realmente dessas pessoas, porque eu realmente não saberia o que fazer. A gente tem que pensar. Mas, ao mesmo tempo, Daniel, a gente tem que ser resiliente. A gente tem que pensar. E aí é que tá. Eu, você e todo mundo que está nos escutando tem que pensar em alguma coisa agora. Olha para dentro da sua empresa e traça um plano para ver o seguinte: se acontecer algo semelhante, o que eu faço? Como eu posso me movimentar? Você tem seguro da tua empresa? Não, faça. Pelo amor de Deus, vai lá e faz o seguro. Físico. Seguro físico. Tá? Porque pelo menos vai te aguentar de alguma forma. Esse seguro físico ele pode ser desdobrado também para um seguro de pagamento de pessoas. Por quê? Se acontecer uma coisa X, ele vai pagar os seus funcionários de forma Y por X tempo, até você se restabelecer. Pessoal, empresa pega fogo. Sim. Tá? Tem raio, tem vento, tem uma série de coisas. Então, assim, procure um corretor de seguros nesse momento e vá fazer o seu seguro. Sim. Vai fazer o teu seguro de vida, tá? Porque você não sabe se amanhã você vai estar aí vivo ou não. Eu passei por uma no passado, o Daniel passou por uma também, enfim, que a gente não sabe se amanhã ou depois a gente vai estar vivo. Então, se precaver. Se a gente puder deixar alguma lição, e talvez seja muito mais isso que eu faço nas empresas, Daniel, tentar deixar um novo modo de gestão, um modo mais seguro. Eu não sou agressivo, eu não vou fazer a empresa expandir, mas eu vou fazer que ela siga sólida e crescendo. Ou dizer para o empresário também, acabou, não tem mais chance, vamos enterrar e vamos começar uma nova. Começa do zero. Perfeito. Tiagão, o tempo passou voando aqui. Já deu? Nós já estamos a 1h e um Opa. pouquinho falando aí. E quem quer contactar o Thiago, uma empresa, um empresário quer conhecer o teu trabalho, como que ele faz para te acessar? Entra lá, Thiago Colombo 01 no Instagram, procura lá, manda uma mensagem. Algumas vezes eu respondo. Tá? Eu estou com um grande problema que é a mão de obra. Dentro das consultorias estão realmente tomadas, todo o pessoal que trabalha comigo está tomado de trabalho. Tem muita gente pedindo algumas, mentoria, alguma coisa do tipo. Não dá, ou você dá atenção ao seu negócio e aos seus, tá, para você trabalhar, ou faz de outras formas. Mas enfim, todos os dias de manhã na Rádio Eldorado, aqui de Criciúma, na 570, liga lá, 8h30 da manhã eu estou dando dicas de gestão e de economia.
Quer perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Entra lá no meu Instagram, tem um grupo lá de consultoria grátis, você pode estar participando lá. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Entra lá, pergunta que ou eu ou alguém da minha equipe vai estar respondendo a vocês. E, enfim, é basicamente isso. A gente vai conversando, tá? Na hora que abre uma vaga, a gente sempre tem alguém na fila também para entrar. Mas é dessa forma que a gente vai trabalhando e vai ajudando as pessoas. Perfeito. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha com o Thiago Colombo. Cara, te agradeço demais. Foi de fato uma aula. A gente tem muita coisa boa para extrair daqui. E pessoas como você ajudam aí e fazem o Brasil andar para frente, direcionando. Eu sei que você, inclusive, tem alunos de fora do país e tudo mais. E a gente precisa, né, de mentores, de pessoas que estão pensando, de fato, um planejamento aí a médio e longo prazo para tudo, né? Para a vida pessoal, para as empresas e a nível de governo também. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel, tá? Muito mais do que talvez estar lá na ponta numa crise dessa lá, ajudando de alguma forma. O meu trabalho é mais intelectual, então eu tenho que ficar mais pensando e direcionando algumas coisas. E é aí que fica a lição. Cada um no seu quadrado, né? Isso aí. Você faz o seu, eu faço o meu e nós fazemos o todo. Essa é a grande questão. Um abraço, estou à disposição. Perfeito. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha. Curtam, compartilhem aí com a galera aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.